saúde, com mudanças de hábitos e para a gente atingir o nosso maior objetivo na vida, que é realmente a felicidade. Ela se baseia em pontos de vista. E o principal ponto de vista que se baseia é o ponto de vista bioenergético, de entender que a gente é formado a partir de energias. Energias essas são os 5 elementos, principalmente baseados nos 5 elementos, que é o ar, o espaço, água, fogo e terra. Tudo no universo é formado a partir desses 5 elementos, ok? E a partir daí a gente se forma e tem a constituição. Ao contrário da medicina moderna, que é um dos pontos importantes de diferença, importante de eu falar aqui, a medicina moderna se baseia muito na parte de substância, de bioquímica, de medicação. Então entende assim, que se a pessoa está com dor é porque falta dopamina, se a pessoa está triste é porque falta serotonina. E isso, ok, tem resultados importantes, mas a gente já está vendo que não é o suficiente, que tem um problema aí no momento do mundo, porque a gente está muito doente. O ser humano está muito doente. Então, o Ayurveda coloca daí essa diferença porque entende que cada ser humano é um indivíduo diferente um do outro. E isso tem a ver com os 5 elementos. No momento que ocorre a nossa fecundação, que a gente é feito, a gente tem como se fosse um gráfico desses 5 elementos. Se forma um gráfico. E esse gráfico, que eu vou ter mais terra, uma outra pessoa vai ter mais ar, enfim, cada um com o seu gráfico, vai ser o meu equilíbrio. Eu tenho que, na minha vida, buscar esse equilíbrio. E no momento que a gente nasce, a gente está sempre se desequilibrando. Por exemplo, hoje está um calor muito forte, todo mundo está com o fogo em quase desequilíbrio, está com um acúmulo de fogo. E aí a gente tem que buscar coisas refrescantes para tentar amenizar isso aí. As pessoas que já têm mais fogo na sua constituição, no seu gráficozinho, elas ficam com o fogo pior ainda, tá? Bom, então eu falei para vocês o que é a constituição, cada um com seu gráfico. O desequilíbrio, então, é quando esse gráfico se altera e a gente tem que buscar o equilíbrio. E a grande importância, e eu acho que o mais importante de eu falar aqui, é o nosso fogo digestivo. O Ayurveda, então, se baseia principalmente nas minhas consultas, quando eu faço atendimentos de família, enfim, a primeira coisa que a gente busca é ver como que está o poder de metabolismo, o poder de digestão, e aí a gente fala de digestão de comida, digestão emocional, digestão daquilo que a gente vê, em todos os sentidos. Como é que está o poder de digestão daquela pessoa? A partir daí, se ela tem fome, se ela não tem, se ela faz as necessidades todos os dias, a partir daí a gente monta um tratamento, que é aí que eu quero chegar na alimentação. Explicando assim da forma mais simples possível. Se uma pessoa está com o poder de digestão, daí estou falando de digestão mesmo de estômago, muito ruim, muito baixo o fogo digestivo dela, que a gente chama, a gente vai ter que aumentar esse fogo digestivo. E a gente vai aumentar esse fogo digestivo com o alimento picante, com um alimento que aumente esse fogo. Assim, lembra no início que eu falei que tudo no universo é formado pelos 5 elementos? Então, os alimentos também são. Então, tem os alimentos que são resfriantes e os alimentos que aquecem mais. Os alimentos adstringentes, os alimentos que são ácidos, amargos, enfim. Então, a partir daí, a gente monta uma sugestão de cardápio para melhorar, no caso, esse fogo digestivo aí está muito baixo, ok? Então, é um pouco por aí. Eu falei para vocês dos hábitos que eu tento colocar, que foi minha sugestão lá, na minha visita no projeto, no presídio. Mas isso é mais ou menos o que acontece com todo mundo. Mas fala como é que são os horários deles, para eles saberem uma curiosidade. Os horários deles é realmente acordar muito tarde.
Eles almoçam 3, 4 da tarde. Eles comem, às vezes, 6 cacetinhos quando eles acordam, lá pelas 11 horas da manhã. E aí, por isso que eles almoçam lá pelas 4 da tarde. E muitos dormem 2, 3 da manhã. Então, isso foi o meu foco de conversa. Olha como é simples a gente, como educadora de saúde, educar as pessoas mesmo no lugar que eles estão. A minha conversa inicial muito forte foi da importância que é o sono. O quanto é importante a gente estar dormindo de noite e acordar muito cedo. Bom, eu acho que, bem resumidamente, é esse o assunto. Eu trouxe para vocês experimentarem um bolo de banana com damasco, com especiarias, que eu faço. Junto ali também tem uma manteiga clarificada, que se chama ghee, que é uma manteiga que eu cozinho. Ela passa por um processo de 6 horas de cozimento, então ela não tem lactose, ela não tem proteína. Ali tem simplesmente a melhor gordura para a gente se nutrir. Quem se interessar e quiser saber mais um pouquinho, tem os meus cartões ali para a gente conversar. Eu faço palestras em colégios, com a Carmela, lá na Casa Lila, que é o lugar que eu trabalho. Eu faço umas palestras, geralmente uma palestra por mês, e aí com vários assuntos, por exemplo, Ayurveda no verão, que tem isso também, como se refrescar no verão, como se esquentar no inverno. Faço atendimentos lá na Casa Lila, também a domicílio, com famílias, com programação de como se alimentar melhor. E acho que é isso aí. Então, se alguém tiver alguma pergunta, acho que esse é o momento, né? Eu tentei ser resumida, mas é porque eu sei que também a gente não tem muito tempo, ok, pessoal? Obrigada, Cris. E eu agradeço a compreensão, né, dessa questão do horário. Quero saber se alguém gostaria de fazer alguma mini pergunta. Mas antes, se alguém estiver pensando, eu quero homenageá-la também, porque apesar de ela não ter ido ao presídio no dia 25, que foi quando a gente começou a prestar as homenagens aos voluntários, às pessoas que estão já há algum tempo nessa caminhada junto comigo, que não é uma caminhada simples e que demanda tempo, demanda energia, demanda recursos, né? E depois que todo mundo falar, eu vou dizer um pouquinho como é que está a situação do Instituto, o que a gente está fazendo para conseguir manter. Então, quero que tu... que significativo para mim. Quero que tu guarde com carinho. Tá? Muito obrigada. Espero que tu leve muita... Mais ainda, né? A gente tem uma caminhada que ano que vem a gente está conseguindo trabalhar. Ela queria já aplicar o Ayurveda com os guris lá no presídio, só que eu expliquei para ela que o momento preparatório para se apresentar no presídio no dia 25 é bastante tenso e um atendimento individual. Então eu atendi 47 detentos individualmente. Fizemos um trabalho de questionários para ver qual é o ponto dentro do questionário da fala deles que eles teriam ficariam mais firmes, mais à vontade para falar, e depois de descobrir o ponto, eles escreviam o texto e o repassavam. Escrevia o texto e a gente trabalhava. Então foi um trabalho bem puxado e que eu disse que eu não ia poder ter outros voluntários acompanhando, porque senão eles perdem o foco. Daí tem um outro voluntário aqui, outra pessoa ali. Então as pessoas têm que estar focadas ali, né? E ninguém escapou, assim, né? Mas depois a gente precisava de 12, mais ou menos 13 falas. A gente conseguiu as 12 falas e o restante do grupo ficou mais livre. Porque para eles também é um desafio muito grande falar em público. E agora, só abrindo um parênteses, sexta-feira eu estive no presídio e três ou quatro presos choraram agradecendo porque eles conseguiram falar. E um deles chorou e disse que ele fez uma homenagem para a mãe dele, que já é falecida, e que ele não tinha palavras para dizer como ele se tinha sido importante ele dizer alguma coisa para o público em relação à mãe dele. Então eu acho que esse é o papel do projeto, né? Empoderar as pessoas, mostrar que o que elas estão escrevendo é bonito, ajudar a construir a frase melhor, né? Que às vezes
tem a dificuldade de não ter nem o segundo grau, ensino fundamental. Então a gente ajuda, quem sabe bota isso aqui, arruma desse lado, fala daquela tua experiência. Então a gente, porque todo mundo tem o que dizer, né? Mas às vezes não tem o vocabulário, não consegue se expressar, nunca fez isso na vida. Então num presídio isso acontece, né? E a Cris é uma das colaboradoras. Vou te agradecer muito de novo, né, por estar aqui. Estarei junto ano que vem. Obrigada. Amém. E vou convidar o desembargador Axute para sentar comigo e vou apresentar ele. Obrigada, E o desembargador, eu vou dar um abraço primeiro aqui. Obrigada por estar aqui. Só que eu quero chamar o Sidney também para estar aqui, porque ele vai embora. Mas eu quero homenagear ele, tá? Pode vir aqui. Senta aqui, Axute. Senta com a gente aqui que eu... Deixa eu pegar aqui. Vamos ver aqui. O Sidney tinha um compromisso. Então eu vou chamar o Sidney aqui, porque eu sei que eu quero. Daí eu deixo ele mais livre, né? Para a atividade dele. E o Sidney é uma das pessoas muito importantes para mim, né? Também. Que me deu força para eu estar dentro do presídio. E que vai ser homenageado agora, né? Tá, senta do lado. E que é uma... Pode sentar aqui que vai ser bom esse trio aqui. Dá nós três aqui, não estamos tão gordinhos também. E o Sidney, para eu dizer, então, ele é juiz da Vara de Execução Criminal e é um guerreiro também, porque anda dentro das cadeias, fiscaliza a situação da execução da pena. Não é uma tarefa fácil, né, porque a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente gostaria. E ele me ajudou muito a estar lá dentro do Presídio Central, num lugar que vem de uma cultura opressora, né? Em que os presos andam de braços cruzados, cabeça baixa, olhando para a parede, e que não pode olhar para a visita. Então, isso é uma coisa, é regra, lei, então para eles é uma maneira de respeito. E eu quero, de novo, te dizer que esse estímulo que tu dá, essa força para eu estar lá dentro, junto com o Gilmar Bortolotto pelo Ministério Público, é muito importante, sim, porque a gente sabe que a cada 2 anos, no máximo, dentro do Presídio Central, se muda a gestão dos diretores. Então é que nem política, tu tem que fazer vínculos, formar vínculos de novo. Como eu já estou assim, com a maioria dos brigadianos já me conhecem lá dentro. Então, de alguma maneira, ou já me ouviu falar, mas igual é um novo diretor, uma nova maneira de pensar. Mas geralmente o diretor anterior fala, mas se a gente não tem um aparato externo também, a mídia, a população, as pessoas, já aconteceu de eu ter que entrar com uma ordem judicial, porque eu tinha sido impedida de entrar no presídio, porque não tinha segurança para eu entrar dentro da galeria, sendo que eu entrava sozinha na galeria, sem policial. Então não era justificativa dizer que não havia segurança, porque eu já estava, os presos fizeram um abaixo-assinado dizendo que seriam responsáveis pela minha segurança. Isso já aconteceu. Então é para vocês terem uma ideia da situação. Vou deixar primeiro para tu dar alguma fala aí do que eu te dei, se quiser dizer alguma coisa nesse momento. Eu vou falar o tempo do Blas. Não, fica à vontade. E que eu acho que é meritório. Então tá, boa tarde, né? Falei que ia roubar um tempinho do Blas aqui. Me sinto muito bem aqui, né? Eu cheguei meio atrasado, mas gostei muito do que falo. E da maneira Elis também. Né? Acho que esses espaços assim, de conversa, mais olho no olho, são importantes, né? Pra gente... Eu acredito mais na transformação, assim, do que em outras coisas. Né? E eu fiquei assim, muito admirado com a forma como... Eu não tenho essa minha... Eu tenho um HD, né, na cabeça. A minha memória RAM é muito curtinha. É muito curtinha a minha memória RAM. Mas eu gosto muito de fotografia e eu gosto muito de história. Se eu fosse hoje largar da minha vida, fazer tudo, eu ia viver, tentar estudar história e casar ela com a fotografia. E eu gosto muito da história, sou apaixonado por isso. Principalmente daquelas histórias que não são assim muito contadas, né? E que às vezes passam até despercebidas, etc.
E uma história bem sucinta, assim, que eu quero dizer aqui para vocês, aproveitando o ensejo e roubando um tempinho deles, é que o nosso sistema prisional, ele há muito tempo, ele é baseado, sustentado num princípio de que bandido bom é bandido morto. O que sustenta o presídio, o que sustenta a lógica do presídio é bandido bom, bandido morto. E nessa história, que não é contada e que as pessoas não aparecem, surgiu uma pessoa aqui no Rio Grande do Sul, anos atrás, e foi a primeira pessoa que fez uma leitura do lado dos presos disso, do bandido bom e bandido morto. Talvez ele nem saiba que ele tenha feito essa leitura. E eu tenho uma fotografia dessa pessoa que fez essa leitura. Tenho várias, inclusive. Conversei muito com ele. Porque o que é a lógica do bandido bom e bandido morto? A lógica é que nós temos que excluir essas pessoas, a lógica do quanto pior, melhor. E essa pessoa, ela se deu conta de que isso dava para ganhar dinheiro em cima disso. Foi a primeira pessoa que disse, pô, dá para lucrar isso aqui. E esse sujeito, com o apoio de policiais militares na época, etc. Porque como é que os presos reagiam a essa lógica do bandido bom e bandido morto? Reagiam na violência, reagiam no confronto, na queima do colchão, na depredação, no palavrão, reagindo dessa forma. E esse preso, ele fez uma outra leitura. Ele fez uma leitura e disse, não, nós vamos colaborar, nós vamos ajudar o Estado. Nós não vamos mais desrespeitar a guarda, não vamos mais quebrar, não vamos mais botar fogo, não vamos mais fazer nada, nós vamos cumprir a nossa. E aí lá pelas tantas, então, tudo direitinho. E daí ele chega lá pro guarda, assim, olha, seu guarda, o brigadiano chegava na galeria para fazer a conferência, que a conferência até hoje é contada manualmente, assim, 4.800 presos, chamados nominalmente. Chegava lá na galeria dele, fulano, presente o senhor